O que nós aprendemos? Só para revisar rapidamente, porque isso é a introdução para o tema de hoje. Nós aprendemos de que a besta do mar, que aparece em Apocalipse capítulo 13, é um instrumento de Satanás para trazer para si a adoração. Vamos voltar ainda mais um capítulo. No capítulo 12, Satanás é derrotado por Jesus Cristo na cruz. Lembre-se que Jesus, lá em João capítulo 12, 31, diz assim, olha, eis que chegou a hora de expulsar o príncipe deste mundo. A volta de Jesus foi a expulsão definitiva de Satanás do céu. Não que Satanás pudesse voltar a ser um anjo de luz, não. Ele perdeu esse direito lá quando Ezequiel 28 diz que ele foi expulso. Mas até a cruz Satanás podia obter vitória contra Cristo no grande conflito. Mas na cruz Satanás foi definitivamente derrotado. E aí o capítulo 12 diz assim, olha, que o dragão foi lançado até a terra cheio de nós, lançado até nós cheio de ira e de cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Porque ele sabe que ele foi derrotado. E então o capítulo 13 apresenta qual seria a maneira pela qual Satanás enganaria o mundo. Satanás não pode vencer mais, mas ele pode levar para a destruição a maior quantidade de pessoas possível. E é isso que ele quer fazer. E para isso ele utiliza de dois poderes, a besta do mar e a besta da terra. Nós vimos que a besta do mar, ela profana o tabernáculo, nós vimos que a besta do mar, ela rouba o lugar de Cristo, que ela foi ferida de morte, que ela tem um domínio de 42 meses, que são os 1260 anos. Lembram disso? O que é ou quem é a besta do mar mesmo? A Igreja Católica Apostólica Romana, que na sua teologia, não os católicos, não os praticantes católicos, mas a Igreja Católica na sua teologia, ela tirou a função de Cristo como intercessor, ela rouba de Cristo uma prerrogativa que é dele. Depois nós vimos que surge um outro poder, a chamada besta da terra. Essa besta da terra, ela parece cordeiro, mas fala como um dragão. Ela tem 2 chifres. Lembram disso? De ontem? Ela tem 2 chifres. E qual é a função da besta da terra? Fazer com que o mundo todo adore uma imagem que ela vai criar. Nós aprendemos de que a besta da terra são os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, que foi um país que surgiu como cordeiro, separação entre igreja e Estado, liberdade civil, liberdade religiosa, vai falar como um dragão. E os Estados Unidos, que foi o primeiro país a ser fundado com separação entre igreja e Estado, ele fará uma união entre igreja e Estado para promover leis religiosas, especialmente obrigando a guarda do domingo, que tem um nome essa guarda do domingo, essa lei. Quem lembra o nome dessa lei? Quase. Não, você falou blue laws. Então falou certo. Blue laws, que seriam leis azuis, certo? Muito bem, parabéns, Luigi. Então as leis azuis são essas leis que apareceram nos Estados Unidos lá no século XIX, que impunham em vários estados a guarda do domingo. O Apocalipse apresenta de que no final dos tempos haverá agora não mais leis azuis locais, mas uma lei geral impondo a observância do domingo. E através do falso sábado, o mundo todo adorará a besta do mar. Nós aprendemos também de que Deus tem 2 sinais no Antigo Testamento, na Bíblia toda, que identificam o seu povo. Era a circuncisão e o sábado. Nós aprendemos que a circuncisão já foi abolida com Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7,19 que a circuncisão não é mais nada. O que é importante é guardar as ordenanças ou os mandamentos de Deus. Mas o sábado é o segundo sinal e este continua perpétuo. E assim finalizamos ontem. E então chegamos no tema de hoje, o número 666 e o último convite. As 3 mensagens angélicas. Hoje entramos no capítulo 14, mas antes de entrar no capítulo 14, vamos entender o chamado número da besta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, o último verso deste capítulo. O último verso, verso 18, Apocalipse 13, 18. Apocalipse 13, 18. Encontraram? Sim? Para lermos o texto, convido você a fechar os seus olhos para pedirmos a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, pedimos, Senhor, a Tua presença, que Teu Santo Espírito atue em nosso coração, que a Tua palavra seja exaltada e que nós sejamos dispostos a seguir a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem.
Ora, esse número é 666. Está o texto aí. Existem duas maneiras, dois métodos de interpretar e calcular. A Bíblia está dizendo, olha, quem tem entendimento, calcule o número da besta. Então, alguns procuram interpretar este número através da chamada gematria. O que é gematria? Gematria é você estabelecer valor às letras, especialmente utilizando algarismos romanos. Então, você sabe que nós utilizamos os algarismos arábicos, né, que não significam letras. Mas os romanos antigos, na época de João, eles utilizavam letras para se referir a números. Quem aqui aprendeu algarismo romano na escola? Todo mundo aprendeu algarismo romano, né? Então, os algarismos romanos são letras que valem números. No hebraico era a mesma coisa, tá bom? No hebraico não existem números separados do alfabeto, mas são letras do alfabeto que representam números, como os algarismos romanos funcionam. Então, muitos interpretam utilizando esta ideia, a chamada gematria. Então, você vai olhar uma palavra e vai tentar dar valor a ela. Lá em 1602, um livro publicado por Andreas Helwig, foi o primeiro, então, a utilizar o título papal Vicarius Filii Dei para fazer o cálculo e chegar, então, ao cálculo de 666. Então, você vai lá, o V é 5, o I é 1, o C é 100, e você faz o cálculo e vai dar certinho 666. Ele foi o primeiro a utilizar isso. E o título Vicarius Filii Dei é um título realmente papal. E o argumento que ele utilizou é de que haveria uma tiara papal, daquelas que o Papa usa, e que nessa tiara estaria escrito Vicarius Filii Dei. E então, calcule o número da besta. Calculando ali, daria 666, o título Vicarius Filii Dei. Acontece que essa não é a melhor forma de interpretar a expressão ou número 666, por diversas razões. Primeiro, nunca se comprovou de que realmente há uma tiara papal com este título. Ainda que seja um título utilizado pelo Papa, não está na tiara. Segundo, não sabemos se está. Segundo, quando João escreveu o Apocalipse, o latim era uma língua pouco utilizada. E essa é uma expressão latina, em latim. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Então seria estranho João utilizar uma palavra, pensar uma palavra em latim, mas escreveu em grego. E outra coisa, existe uma inúmera quantidade de palavras que pode dar 666. Tem uns que calculam que até Ellen Goldwhite dá 666 também, para quem é adventista. Portanto, a melhor forma de interpretar esta expressão é através de um outro método. Não o método da gematria, mas um outro método. Observe o que Apocalipse 17:5 diz. Isso daqui é muito interessante porque o Apocalipse repete muitos temas. Eu disse para vocês de que existe um princípio do Apocalipse chamado de recapitulação, em que as visões vão se repetindo ao longo do texto e elas vão ampliando a ideia. No capítulo 17 e 18 de Apocalipse, essas duas bestas, a besta do mar e a besta da terra, elas voltam a aparecer. Só que agora elas aparecem com outro nome. Olha o que está escrito lá, 17:5. À sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Um livro clássico de interpretação do Apocalipse é intitulado assim, olha, uma história ou a história das duas cidades. Porque no Apocalipse você tem duas cidades, a cidade de Babilônia, que aparece no Apocalipse, e a cidade de Jerusalém. Então se conta a história das duas cidades, uma se opõe à outra, tá bom? A Babilônia, ela engloba todo o sistema religioso apostatado do final dos tempos. Então a Babilônia engloba a besta do mar, engloba a besta da terra, e a ideia de Babilônia apresenta então justamente a apostasia que iria adorar a besta, adorar o dragão em lugar de Deus. Eu mencionei para vocês que o capítulo 3 de Apocalipse resume a questão do capítulo 13 na palavra adoração. E que no final dos tempos existirá só dois grupos de pessoas: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a quem? A besta. Só dois grupos de pessoas. Portanto, a Babilônia, ela engloba todo esse sistema religioso falso utilizado por Satanás. Por isso usa a expressão meretriz, prostituta, porque a Bíblia diz que é prostituição, adulterar a palavra de Deus, mudar a lei de Deus, e ela é a grande, aquela que aglutina toda a apostasia do final dos tempos.
Quando você olha para a Babilônia antiga, você vai perceber de que na Babilônia antiga o número 6 era muito importante. Primeiro, o sistema matemático babilônico não era decimal, como é o nosso sistema. A maior parte dos nossos cálculos matemáticos utiliza o sistema decimal. Por exemplo, o nosso cálculo de dinheiro, certo? Quanto é 100 centavos? Quanto que é 100 centavos, gente? Vocês não gostam de dinheiro, não? R$1. Essa sabe. 100 centavos é o quê? É R$1, porque é decimal, é de 10 em 10. Nós contamos a hora por um sistema não decimal. Nós contamos a hora por um sistema sexagenal, utiliza o número 6. Quanto que 60 segundos é? 1 minuto. Pegadinha, né, Camila? Quanto 60 minutos é? 1 hora. Então é um sistema de 6 em 6, né? 6 e seus múltiplos. A Babilônia, nos seus cálculos de medida, nos seus cálculos matemáticos, ela não utilizava o sistema decimal como nós utilizamos, né? Mas utilizava o sistema de múltiplos de 6, como é o nosso tempo. Uma outra questão interessante na Babilônia existiam na Babilônia 60 deuses principais, que era o panteão babilônico. Interessante você notar também de que existe um medalhão babilônico, e nesse medalhão sacerdotal babilônico tem esses números aqui, olha. E quando você soma eles, na horizontal dá 666, na vertical dá 666, na diagonal dá 666, tudo quanto é jeito dá 666. Então, o número 6 é um número importante para a Babilônia. E isso nos faz entender um pouco de que há uma relação entre a Babilônia do Antigo Testamento e também a Babilônia na época de Jesus. Uma outra ideia que é muito interessante. Quem foi o homem mais rico da Bíblia? Salomão. Olha o que diz. Está errado ali, está Apocalipse 17:5, mas é um texto de 1 Reis. Quanto que Salomão recebia de ouro por ano? Diz o texto lá, olha, peso de ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos. Então essa era a quantidade de ouro que Salomão recebia por ano. Só que quando Deus disse que haveria reis em Israel, ou que o povo de Israel poderia ter reis, Deus deu uma recomendação para todos os reis. Olha o que eles disseram lá, olha. Porém, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Deuteronômio 17:17. Quando Deus disse que o povo de Israel teria reis, Deus deu 3 recomendações para todo o rei de Israel. Eles não deveriam ter muitas mulheres, eles não deveriam ter muitos cavalos, e eles não deveriam ter muito... O que mais? Prata ou ouro. Se você olha a história de Salomão, Salomão teve muitas mulheres, Salomão teve muitos cavalos e Salomão teve muito ouro. Mas esse é um tema para um outro sermão, sobre os pecados de Salomão. Portanto, Salomão, quando diz lá que Salomão recebia 666 talentos de ouro, isso era muito ouro, era o início da apostasia de Salomão. Portanto, o número 666 representa a Babilônia, que é o símbolo de paganismo, é o símbolo de apostasia, é o símbolo de perseguição do povo de Deus, porque os babilônios destruíram Jerusalém antiga. Também o número 666 representa a apostasia de Salomão. Portanto, este número 666, que é o número de homem, porque o homem foi criado no 6º dia, representa então este poder, a Babilônia do Apocalipse, que é todo o sistema religioso com seu engano. Beatrice New, que escreveu um grande comentário sobre o Apocalipse, ela diz o seguinte: o 666 é a recusa do homem a proceder até o 7º, para dar glórias a Deus como seu Criador. Inclusive, ela argumenta de que a melhor tradução não é 666, mas é a repetição 3 vezes do número 6. Então seria melhor dizer 666 ao invés de 666, porque é a recusa do homem de sair do 6, que é o dia em que ele foi criado, e adorar a Deus no 7º dia, que é o dia do memorial da criação, de Deus como Criador, o dia que Deus mandou. Lembre-se de que o sábado está no centro dessa controvérsia do capítulo 3 de Apocalipse. Essa é a melhor forma de interpretar o chamado 666.
Entenderam ou não? O 666, ele representa uma série de coisas. E ele leva para o imaginário popular uma série de ideias. Então, alguns que imaginam assim, bandas de rock e pichações e tudo. Eu fui pastor de uma igreja que estava pichado na porta da igreja assim, olha, 666. Filho de Belial que fez isso, não sei quem foi. 666. Então esse é um número que traz muito o imaginário popular, mas nada mais é do que a representação da apostasia do final dos tempos. Me acompanharam? Beleza? Apocalipse capítulo 13 apresenta o que nós chamamos de trindade satânica. Apocalipse capítulo 13 apresenta uma contrafação, uma falsificação, uma caricatura da trindade verdadeira. Então você sabe de que tudo se resumirá à adoração. Deus quer ser adorado e Satanás também quer ser adorado. Quando Satanás se rebelou contra Deus, nós lemos esse texto 3 noites atrás, nós percebemos que Satanás queria ser igual ao Altíssimo, ele queria ser igual a Deus. Então no final dos tempos, Satanás ele faz uma caricatura da trindade, ou ele cria para si mesmo uma trindade para ser adorada, em que o dragão falsifica Deus o Pai, a besta do mar falsifica Cristo e a besta da terra falsifica o Espírito Santo. Vamos ver? Essa trindade satânica, observe aqui, o dragão ele tem um lugar no céu, e a Bíblia também diz em Apocalipse que Deus o Pai tem um lugar no céu. Lá diz que o dragão tem um trono, e Deus o Pai também tem um trono. O dragão, ou Satanás, dá poder e autoridade à besta do mar. Deus o Pai dá poder e autoridade para Cristo. O dragão é adorado, Deus é adorado. O dragão é destruído para sempre, Deus reina para sempre. Mas a pior caricatura, ou a mais precisa caricatura, é a da besta do mar e de Jesus Cristo. Observe. A besta do mar, ela vem da água para iniciar a sua atividade. Jesus começa o seu ministério na água também, através do batismo. A besta do mar, ela é a imagem, ela parece com o dragão. Jesus Cristo diz, quem vê a mim vê o Pai. Cristo é a imagem do Pai. A besta do mar tem 10 coroas, 10 diademas. Jesus Cristo tem muitos diademas. A besta do mar tem 10 chifres na cabeça. Jesus Cristo tem 7 chifres. A besta do mar recebe poder e autoridade do dragão. Cristo recebe poder e autoridade do Pai. A besta do mar tem a sua atividade por 42 meses. Quantos anos dá 42 meses? Sem fazer o cálculo profético. 42 meses dá quantos anos? Quem que é esse menino inteligente que falou aí, de branco? João? Parabéns, João. 3 anos e meio. Quanto tempo foi o ministério de Jesus mesmo? Consegue ver a falsificação aí? Satanás cria para si uma falsa trindade no final dos tempos. A besta do mar, ela foi ferida de morte. Lá no capítulo 5, Jesus é o cordeiro, ferido de morte. A besta do mar, depois da ferida de morte, ela volta à vida. E Jesus também, depois da sua morte, voltou à vida. A besta do mar recebe adoração depois que a sua ferida é curada. Jesus recebeu adoração após a ressurreição. A besta do mar recebe autoridade sobre a terra. E Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A besta do mar diz, quem é igual à besta? E Jesus é Miguel, que é a pergunta, quem é igual a Deus? Conseguem ver a falsificação aí? Não. A falsa trindade, muito claramente, né? É muito evidente isso. Então o dragão falsifica Deus o Pai, a besta do mar falsifica Cristo e a besta da terra está falsificando o Espírito Santo. Então o falso profeta que engana. A besta da terra é chamada de falso profeta lá nas 7 pragas, que é o tema de amanhã à noite. O falso profeta que engana. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Se assemelha ao Cordeiro. O Espírito Santo se assemelha a Cristo. A besta da terra exerce a autoridade da besta do mar e o Espírito exerce a autoridade de Cristo. A besta da terra direciona a adoração à besta do mar. O Espírito Santo não toma adoração para si mesmo, mas o Espírito Santo leva a adoração a Cristo. A besta da terra, quando ela se manifesta, ela faz grandes sinais. O Espírito Santo, quando foi derramado, também fez grandes sinais através dos apóstolos. A besta da terra, ela faz descer fogo do céu. E o Espírito Santo, quando desceu, apareceu como fogo do céu sobre a cabeça dos discípulos. A besta da terra dá fôlego à imagem da besta.
O Espírito Santo é o fôlego de vida, ou dá o fôlego de vida. A besta da terra aplica a marca da besta na testa e na mão, e o Espírito Santo é quem aplica o selo de Deus nos cristãos, nos fiéis. Portanto, no final dos tempos, haverá uma trindade verdadeira e haverá uma trindade falsa. A quem você quer adorar? A grande crise do Apocalipse se resume a isso. A quem você vai adorar? A verdadeira trindade ou a falsa trindade? Você vai guardar os mandamentos bíblicos ou você vai guardar os mandamentos desta falsa trindade? Lembre-se que eu mostrei para vocês de que essa falsa trindade, ela tem a sua própria versão dos primeiros 4 mandamentos. Ela é adorada no lugar de Deus. Ela tem uma imagem para ser adorada, quebrando o 2º mandamento. Ela é cheia de blasfêmias, quebrando o 3º mandamento. E ela mudou o sábado para o domingo, quebrando o 4º mandamento. Capítulo 14, verso 1. Vamos para um próximo tema do Apocalipse, que é o tema dos 144.000. Depois do Apocalipse apresentar, então, agora, este poder, essa falsa trindade, depois do Apocalipse apresentar qual será então a artimanha, o engano final de Satanás, agora a Bíblia apresenta no capítulo 14 o último convite de Deus e apresenta também, além do último convite de Deus, quem serão aqueles que não vão adorar a falsa trindade, que não vão adorar a besta, que não vão adorar o dragão. Capítulo 14, versos 1 em diante, nós lemos assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram os comprados da terra. São esses os últimos, que não se macularam com mulheres, pois são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vamos entender esses primeiros 5 versos. Primeiro, os 144.000 aparecem de forma mais detalhada 2 vezes na Bíblia só. Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 7, os 144.000 são apresentados como 12 regimentos de 12.000 homens, ou 12.000 pessoas. E aí diz, 12.000 de tribo X, 12.000 de tribo Y, 12.000 de cada tribo de Israel. Nitidamente, os 144.000 representam um número simbólico. Não significa que só 144.000 pessoas se salvarão. É um número simbólico, tá bom? Os 144.000 também apresentados ali não significa que só judeus fazem parte desse grupo. Até porque não existem mais as 10 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, já se perderam. Apenas hoje existe basicamente uma única tribo de Israel. Qual é essa tribo que existe hoje? Por que você chama hoje o judeu de judeu e não mais de israelita? Porque praticamente só a tribo de Judá sobreviveu. As outras 10 tribos se perderam ao longo do tempo, lá com Samaria, se perderam. Estão me acompanhando aí, não? Então o povo de Israel não é mais um povo de 12 tribos. É um povo de 2, 3 tribos. Alguns têm a linhagem levita, a linhagem de Benjamim, a linhagem de Judá. O resto não existe mais. Portanto, é simbólico. Agora, há um detalhe aqui extraordinário. E são os detalhes do Apocalipse que mais nos encantam. Vou dizer para você. A maneira que o Apocalipse apresenta os 144.000, 12.000 de uma tribo, 12.000 de outra tribo, 12.000 de outra tribo e 12.000 de outra tribo, e assim sucessivamente, é a maneira que a Bíblia apresenta um exército. Então, 144.000 são o exército de Deus para lutar a última batalha contra o mal. E o Apocalipse também apresenta o exército de Satanás. Capítulo 9, verso 16. Capítulo 9, verso 16. Aparece aqui a 6ª trombeta e aqui aparece o número do exército de Satanás que vai lutar contra os 144.000. Diz assim, olha, Apocalipse, capítulo 9, verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Quanto é o exército de Satanás? Que conta que dá aí?
200 milhões. Então nós temos dois exércitos, simbólicos, obviamente, dois números simbólicos. Um exército composto de 144 mil pessoas e um outro exército composto de 200 milhões de pessoas. Qual que tem chance maior de vitória? Obviamente, um exército de 200 mil pessoas é muito, mas não é pouco maior. É muito maior do que um exército de 144 mil pessoas. Mas o ponto aqui é que Deus, mesmo tendo um exército menor, mesmo sendo minoria, sairá vitorioso da batalha contra o mal. Então aprenda uma coisa para você e para a sua vida espiritual. Os de Deus sempre são minoria. Os fiéis a Deus sempre são minoria. Mas não importa sermos minoria, porque com Cristo somos vitoriosos. Então Satanás pode fazer um exército de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 milhão. Não importa, a minoria com Deus sempre sairá vitoriosa. Então muitas vezes na nossa experiência de vida, quando a gente decide-se por Cristo, quando nós aceitamos o batismo, quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos estar na igreja, nós queremos se tornar um cristão fiel. Quando isso acontece, muitas vezes somos abandonados, somos perseguidos, somos humilhados. Satanás coloca uma série de empecilhos em nossa experiência, na nossa vida, uma série de situações. E muitas vezes você pode se sentir sozinho, minoria. Lembre-se, se você passa por isso, saiba que mesmo sendo minoria, mesmo sendo o único da família, você sairá vitorioso e vitoriosa pelo poder de Deus. O que mais nós podemos falar sobre os 144 mil? O texto nos dá a entender aqui de que eles são as primícias para Deus. O texto também nos dá a entender aqui que eles foram comprados da terra. Os 144 mil serão os vivos por ocasião da volta de Jesus. Serão aqueles que não terão experimentado a morte. Entenderam? Serão aqueles que não terão passado pela morte. Por isso eles têm um cântico que só eles sabem cantar. E esse cântico a gente vai estudar amanhã à noite, quando nós estudarmos as pragas do Apocalipse, porque lá apresenta o cântico que esse grupo canta. Agora o texto diz assim, olha, no verso 4, leia comigo. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Será que os 144 mil, a última geração, vão ser todos de homens virgens, de mulheres virgens? Na linguagem que é simbólica. No Apocalipse e em toda a Bíblia, mulher é um símbolo do que mesmo? De igreja. E no Apocalipse há duas mulheres. Há a mulher do capítulo 12, que é fiel a Deus, que é vestida de sol, e há a grande meretriz do capítulo 17, que traz a sua prostituição para toda a terra. A ideia aqui é essa. A ideia é que os 144 mil não vão se contaminar com as falsas doutrinas da grande meretriz. Eles serão fiéis a Deus. Eles não são mentirosos, eles não têm mácula, não porque eles não terão pecados. Serão pecadores como nós todos somos, mas porque a graça de Cristo cobre os seus pecados. E esses são os salvos. Esses serão os que enfrentarão o último engano da besta do mar, da besta da terra e da grande Babilônia. E nesse contexto, 3 anjos aparecem voando pelo meio do céu. 3 anjos. Esses 3 anjos apresentam o último convite. Esses 3 anjos apresentam a última mensagem para o mundo. Então, a besta se levantou, a trindade falsa se levantou, o engano está aí. Nós sabemos de que a imagem da besta ainda não foi formada. Em que tempo nós estamos na profecia do capítulo 13? A imagem da besta ainda não foi formada, os decretos dominicais ainda não apareceram. Em que tempo nós estamos? Nós estamos no tempo da cura da ferida mortal da besta do mar. Esse é o período que nós estamos vivendo, no tempo da cura da ferida mortal. Mas já neste período, Deus envia 3 anjos, para trazer a última mensagem de advertência, o último convite. Vamos ler a mensagem do primeiro anjo, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Portanto, este anjo voando pelo meio do céu, ele tem uma mensagem para o mundo. Não é uma mensagem para um grupo de pessoas, não é uma mensagem para um país, não é uma mensagem para uma etnia, para uma faixa etária. Ele tem uma mensagem para o mundo inteiro. Essa mensagem tem que ser pregada para todo o povo, língua, nação, para todo mundo, certo? A mensagem também é uma boa nova. O que significa a palavra evangelho? Se lembram ou não? A palavra evangelho significa uma boa notícia, é uma boa nova.
Portanto, este anjo, apesar de ter uma mensagem dura, é o Evangelho. Ele está pregando o Evangelho. Marque aí no capítulo 14, vai lá no capítulo 24 de Mateus. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Verso 14. Mateus 24, verso 14. Alguns sabem de cor esse texto. Olha o que diz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. A primeira mensagem angélica é o cumprimento profético desta profecia que Jesus fez. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele descreve como seria o mundo no final dos tempos. Aí ele diz, haverá guerras e rumores de guerras, haverá em Lucas, na versão de Lucas, epidemias, haverá, o amor se esfriará, uma série de características que Jesus apresenta, uma série de características. E aí ele termina dizendo assim, olha, tudo isso não é o fim, isso é só o princípio das dores. Aí ele conclui, o evangelho do reino será pregado a toda a nação, e então virá o fim. Este primeiro anjo vem trazendo este evangelho, ou seja, é a notícia de que apesar de sermos pecadores, Deus tem um plano de salvação para nos salvar. Isso é o evangelho, é esse que o anjo vem pregando. E aí depois do anjo dizer isso, volte lá, no capítulo 14 de Apocalipse, verso 7. Dizendo em grande voz, o anjo está dizendo em grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Portanto, essa mensagem do Evangelho também seria um alerta, além da boa nova da salvação, de ser Evangelho, seria uma boa nova. Seria também um alerta. Olha, preste atenção. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. O que significa temer a Deus? Nós interpretamos o temor do Senhor de uma forma incompleta. Geralmente, quando nós lemos na Bíblia, tema ao Senhor, tenha temor do Senhor, nós interpretamos como respeito. Não é assim? É o respeito pelo nome de Deus, é o respeito pela sua santidade, aquele medo diante do sagrado. E isso está certo, mas é incompleto. Se você fizer um estudo sobre a expressão temor do Senhor em toda a Bíblia, você vai perceber e aprender de que quase em todas as vezes que Deus fala para que o povo tivesse temor dele, Deus estivesse falando também que o povo deveria obedecê-lo. Temer a Deus não significa ter respeito por ele apenas. Temer a Deus significa obedecê-lo. É como um pai, que um filho, diante dele pode ter respeito, pode ter carinho, atenção, mas quando o pai vira as costas, o filho desobedece. Isso não é temor pelo pai, não é respeito pelo pai, não é amor pelo pai. Porque amor tem que ver com obediência. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Deixa marcado aí o capítulo 14, que a gente vai voltar nele. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Diz assim, olha. Quem dera... Está muito rápido, né? Vou dar mais um tempinho. Deuteronômio está no começo da Bíblia. É o quinto livro da Bíblia, em ordem. Tá bom? Gênesis o primeiro. Depois você vai passando até chegar em Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Diz assim, olha. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então o que está dizendo aqui? Olha, seria bom que eles temessem e guardassem os mandamentos. Temor de Deus tem que ver com obediência aos mandamentos. Isso aqui é muito importante porque no final dos tempos, qual seria a característica do verdadeiro povo de Deus? Nós vimos lá em Apocalipse 12, 17. O restante da mulher guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Portanto, guardar os mandamentos está incluído na voz desse primeiro anjo. E ele continua. E dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Que juízo é esse? Este anjo começou a pregar a sua mensagem logo quando houve o despertamento das revelações e profecias de Daniel. E então, quando teve lá no capítulo 10 de Apocalipse o livrinho aberto, o anjo começou a pregar essa mensagem, porque estava chegando o tempo do juízo. Quando o livro de Daniel foi aberto, o que se cumpriu? A última profecia de tempo,
que se completou em 1844. E ali, então, em 1844, o juízo investigativo começou. Então, que juízo é esse que o anjo proclama? O juízo investigativo, que é a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Estão me acompanhando ou vocês estão boiando? Alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Pode fazer a pergunta. Vamos avançar. E aí ele diz: adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez os céus e o mar e a fonte das águas. Onde você encontra essa mesma expressão na Bíblia? Isso aqui é extraordinário. Essa expressão, aquele que fez o céu, o mar, ou fez o céu, a terra e o mar, só aparece numa outra parte da Bíblia. Só numa outra parte. Não há nenhuma outra parte, além de capítulo 14 de Apocalipse e este outro texto que eu vou dizer. Não é Gênesis não, senhor. Êxodo 20, verso 11. Observe, aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, há um paralelo linguístico muito claro aqui entre o 4º mandamento que diz: lembra-te do sábado para o santificar, no verso 8, e aí destringe: não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, os céus, a terra e o mar. Essa expressão, os céus, a terra e o mar, só aparece nesses 2 lugares. Portanto, a mensagem desse primeiro anjo, que é o Evangelho, é a salvação. Olha, se arrependam, a salvação chegou. É o último convite. Temam a Deus, porque nós estamos no tempo do juízo. O juízo já começou. E adorem a Deus, guardando o sábado. Portanto, isso está incluído na primeira mensagem angélica. Há um segundo anjo, verso 8. Apocalipse 14, verso 8, diz assim, olha: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem é curta e proclama a queda de Babilônia. Que queda é essa? É a queda espiritual, é a apostasia. A Babilônia, ou seja, esta junção de poderes do final dos tempos ali, ela se apostata e então ela está fazendo com que o mundo todo se apostate junto. Então a segunda mensagem angélica proclama e afirma de que no final dos tempos haverá uma gigantesca apostasia da verdade. E ontem eu mencionei para vocês um pouquinho sobre os perigos do ecumenismo, e a segunda mensagem angélica mais uma vez nos dá uma advertência contra o ecumenismo. Contra essa ideia de que não importa que religião você está, placa de igreja não salva, não importa se você está na X ou na Y, porque todos nós servimos a um mesmo Deus. Já ouviu esse discurso ou não? Não importa, a gente está tudo sobre o mesmo Deus, não importa a sua doutrina, o que importa é que nós aceitamos a Jesus. O Apocalipse não concorda definitivamente com essa ideia. Porque o Apocalipse diz que qualquer religião, e vou além, qualquer denominação cristã que ensine qualquer coisa contrária à palavra de Deus, que ensine qualquer mudança nos 10 mandamentos, ela se torna Babilônia. E a segunda mensagem angélica proclama justamente a apostasia do cristianismo. E vou repetir com todas as letras agora, de forma que vai ser impossível vocês não entenderem. O cristianismo está apostatado. O cristianismo não segue mais a Bíblia. O cristianismo como um todo não é mais fiel a Deus. O cristianismo vai ser a Babilônia que vai mudar o sábado para o domingo, que vai adorar a imagem da besta e que vai receber a marca da besta. E através deste cristianismo apostatado, o mundo todo também receberá a marca da besta, até quem não é cristão. A segunda mensagem angélica proclama a apostasia do cristianismo. Que haverá um povo que não se apostata, que é apresentado na terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica diz assim, verso 9:
Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira mensagem angélica é a mais séria de todas. É a última. Ela diz: olha, se vocês não se atentarem à verdade de Deus, vocês receberão a marca da besta. Então a mensagem diz: olha, não recebam a marca da besta. Rejeitem a marca da besta, porque se alguém adora a marca da besta, se alguém adora a besta, vai receber as 7 últimas pragas e vai receber a condenação final e a morte eterna. Essa é a terceira mensagem angélica. Algumas pessoas acham de que Deus é só amor. E Deus é amor, a Bíblia diz, essa é a essência de Deus. Qualquer ato de destruição para Deus é um ato de estranheza, porque Ele foi criado para amar, ou melhor, Deus cria para amar, e Deus existe para cuidar, não para destruir. Acontece que Deus também não pode tolerar o pecado. Portanto, ao mesmo tempo que Deus é um Deus de amor que quer salvar, Ele também é um Deus de justiça que vai colocar fim ao pecado. E aqueles que rejeitarem este plano de redenção, aqueles que rejeitarem a primeira mensagem angélica, aqueles que rejeitarem a segunda mensagem angélica, aqueles que rejeitarem a terceira mensagem angélica, receberão a condenação. Serão lançados no lago de fogo e enxofre e receberão a cólera de Deus, a ira de Deus. Portanto, a terceira mensagem angélica é um alerta. Não receba a marca da besta, que se você receber, você será condenado. Você será destruído pelo fogo. É isso que está dizendo. E aí termina concluindo: quem não vai receber a marca da besta? Quem não cai no engano de Babilônia, da segunda mensagem angélica? O texto diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma vez, aqui apresenta a característica da verdadeira igreja no final dos tempos. Aqui claramente apresenta a característica do verdadeiro povo de Deus no final dos tempos. Aqueles que não vão receber a marca da besta, aqueles que vão proclamar essas 3 mensagens e aqueles que justamente vão cumprir a palavra de Deus e a ordem de Deus, porque eles guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Essa é a característica daqueles que não recebem a marca da besta. Esta é a característica dos salvos. Em paralelo à segunda mensagem angélica, nós temos aqui um chamado de Deus, capítulo 18, verso 4. Olha o que diz o texto. Capítulo 18, verso 4, de Apocalipse mesmo. Ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares de seus flagelos. Portanto, aqui há um conselho: olha, você não quer receber a condenação que será dada sobre a besta, você não quer ser destruído com o dragão, saia de Babilônia. Não faça parte das prostituições doutrinárias que a Babilônia faz, para você não receber a marca da besta. 3 mensagens. Temei a Deus, dar glória, pois é chegada a hora do juízo, a queda de Babilônia e a advertência para não receber a marca da besta. 3 mensagens muito claras. 3 ordens muito claras. Lembre-se lá da experiência do livro doce e amargo que João comeu, que ele comeu um livro que era doce na boca, mas amargo no estômago, lembra disso? E depois de comer o livro doce e amargo, ele recebe uma ordem: João, não é hora de voltar ainda, Jesus não é hora dele voltar ainda, porque é necessário que profetizes para todos os povos, nações e línguas. As profecias que faltavam se cumprir, a mensagem que faltava se cumprir, são essas 3 mensagens angélicas. Portanto, essas 3 mensagens são o último convite de Deus para a humanidade. Essas 3 mensagens angélicas, inclusive, estão no DNA adventista. Esses 3 símbolos aqui, que é um símbolo da igreja resumido, representa a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Esse será o último convite de Deus. Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitar, será destruído.
E eu tenho um convite para fazer para você. O tema de meia-noite é o finalzinho do capítulo 14 e o capítulo 15, tá bom? Amanhã, aproveite para acordar tarde no feriado, para não vir com sono para a igreja. E eu te espero aqui, tá bom? Mas antes eu tenho um chamado, um apelo para você. Qual é a característica daqueles que vão adorar a Deus? Qual é a característica daqueles que não receberão a marca da besta? O texto é muito claro. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que significa adorar a Deus como o Criador que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas? Significa também guardar o sábado. Não só, mas significa também guardar o sábado. Você recebeu aí um papel na sua chegada, não recebeu? Esse papel aqui, olha. Está escrito assim, olha, guerra infinita, eu aceitei o sábado. Poderia estar escrito assim, olha, eu aceitei os mandamentos de Deus. Poderia estar, porque no Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz, os que guardam os mandamentos. Mas por que eu coloquei o sábado de forma de destaque? Porque a maioria dos cristãos hoje guardam os outros 3 primeiros mandamentos. E até guardam os outros mandamentos que vêm depois do sábado. Qual é o mandamento esquecido pelos cristãos em sua maioria hoje? O mandamento do sábado. Portanto, aqui neste papel, eu vou convidar você. Se você entendeu esta mensagem, não só a de hoje, mas a de ontem, a diante de ontem, se você entendeu de que o sábado será a pedra de toque nesse conflito final, se você entendeu de que os 10 mandamentos não foram abolidos, de que eles continuam válidos, e de que hoje, no século 21, ainda é necessário guardar o sábado, eu gostaria que você assinasse o seu nome aqui. Da outra vez que a gente usou um cartãozinho desse aqui, eu pedi para vocês me entregarem na porta, que era aqueles que gostariam de receber estudos bíblicos. Hoje, eu não preciso receber o cartão de ninguém, a não ser que você queira dizer assim, pastor, eu tenho dificuldades para guardar o sábado, porque eu trabalho de sábado, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso aceitar esse mandamento. Ore por mim. Você pode escrever, colocar para mim ali, porque eu vou orar por você. Se você não precisa disso, eu gostaria que você assinasse o seu nome e guardasse junto com você, como um compromisso de que você aceitou o sábado de Deus. Nós vamos ouvir uma música agora. Vou chamar as meninas para que elas subam aqui, elas vão cantar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você já é um guardador do sábado, se você já é um adventista do 7º dia, se você guarda a lei de Deus, se você tem a fé em Jesus, haverá um tempo em que guardar o sábado será muito mais difícil do que é hoje. Não que hoje seja fácil, mas haverá um tempo que será muito mais difícil de guardar o sábado como é hoje. Então hoje eu gostaria de fazer um chamado, um apelo para você, de você fazer um compromisso. Senhor Deus, eu quero ser fiel ao sábado. E você vai assinar o seu nome aqui também. Eu quero ser fiel ao sábado. Mas também há um grupo de pessoas aqui que ainda não estão guardando o sábado, não são membros da igreja adventista, foram convidados para estarem aqui, estão conosco aqui e talvez tenham dificuldades para guardar o sábado, porque trabalham no sábado, têm os seus compromissos, não imaginam como podem guardar o sábado, mas entendem de que essa é a vontade de Deus. Se você já entendeu, ainda que você não esteja guardando o sábado, assine o seu nome aqui também, fazendo compromisso com Deus, dizendo sim, eu quero guardar os mandamentos de Deus. Eu quero e eu preciso ser fiel a Deus. Eu não quero receber a marca da besta, mas eu quero ser fiel a Deus. Eu quero receber o selo de Deus que é o sábado. E enquanto as meninas cantam, que você assine o seu nome, porque no final eu quero orar por você.